essas perguntas são muito importantes e precisam ser tratadas de forma adequada. Isso porque a Bíblia diz muito sobre política. É isso mesmo, a Bíblia diz muito sobre política, então este é um assunto que deve, sim, ser tratado com grande atenção dentro das comunidades cristãs. Mas, infelizmente, existe muita negligência nessa área entre os cristãos, por causa de certos conceitos que prejudicam muito a compreensão do parecer bíblico acerca da política. Alguns, por exemplo, pensam que o verdadeiro cristão jamais deve participar da política, e outros vão ainda mais além e veem a política como algo demoníaco, algo que todo cristão deve evitar. E há também os que dizem que o cristão não deve se envolver com política porque ela é terrena, e o cristão deve estar sempre envolvido com coisas celestiais. Enfim, Jesus está voltando, então para que se preocupar com política, né? E é claro que esse tipo de interpretação não reflete o verdadeiro ensino bíblico a respeito deste assunto. Mas, por outro lado, há também aqueles que querem tratar de política, mas acabam tomando um posicionamento igualmente errado e prejudicial. Então, são pessoas que apoiam a política, que querem estar envolvidas com políticas, mas elas acabam agindo de forma errada, de uma forma que também não é bíblica. E entre essas pessoas estão aquelas que afirmam, por exemplo, que cristão só vota em cristão. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram alguém dizendo que cristão só vota em cristão. Isso porque, dentro de muitas comunidades cristãs, é afirmado que somente o crente pode ser um bom político. Mas será que isso é realmente a verdade? O cristão deve enxergar a política como: ele deve pautar o seu posicionamento político de acordo com a palavra de Deus. Bom, em primeiro lugar, ele não deve desprezar a doutrina da soberania de Deus. Isso porque política diz muito a respeito de poder, de autoridade, e precisamos entender como o poder e a autoridade da política têm a ver com o poder e a autoridade de Deus. E sobre isso, a Bíblia é muito clara ao dizer que somente Deus é totalmente soberano. Ele é o supremo Criador e Rei, ele é aquele que governa e controla todas as coisas segundo seus propósitos. E como Senhor do Universo, ele dirige a história, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer, e seu governo é justo, é santo de acordo com a perfeição de sua natureza e caráter. Mas o Deus soberano também instituiu algumas esferas dentro da sociedade civil, cada qual com sua autoridade, como, por exemplo, o Estado, a família, a igreja, a cultura, a escola, etc. E não existe exatamente uma hierarquia entre essas esferas, elas são independentes, mas uma complementa e delimita a outra. Então, essas esferas são soberanas, mas sua soberania está debaixo da autoridade divina. Então, sim, a autoridade de Deus se estende em todas as esferas da vida em sociedade, inclusive na esfera política. Isso, claro, pode chocar algumas pessoas que pensam que Deus só se ocupa da igreja, né, dos assuntos da igreja, enquanto que Satanás é quem supostamente possui o poder sobre as demais áreas. Porque, como inimigo de Deus e seus propósitos e de seu povo, Satanás age nas diferentes esferas. Sim, isso é verdade, mas jamais a ação do diabo destrona a autoridade divina. E uma única molécula do cosmos não fosse submetida à autoridade de Deus, então Deus não seria soberano, e, consequentemente, ele não seria Deus. É por isso que entender que somente Deus é quem tem o poder absoluto é o primeiro passo para uma visão bíblica e adequada acerca da política. É com base na verdade do poder absoluto de Deus que é fácil então perceber o propósito para o qual Deus instituiu o Estado e suas autoridades. Fica mais fácil nós entendermos o propósito da política e da autoridade social instituída por Deus. Isso porque a Escritura não deixa qualquer dúvida acerca disso. E um dos textos bíblicos mais claros nesse sentido foi escrito pelo apóstolo Paulo, lá em sua carta aos Romanos. O apóstolo expõe a doutrina bíblica acerca da instituição, da legitimidade e da atuação das autoridades políticas. E o apóstolo basicamente diz que os governantes são servidores da vontade divina, com o objetivo de promover o bem e suprimir o mal. Estou aqui, nós lemos no capítulo 13 de Romanos. Então, os governantes possuem autoridade para aplicar a justiça, retribuindo os bons e punindo os infratores. Pelo menos é isso que eles devem fazer. Eles são cobrados por falhar nesse papel. Além disso, o próprio Senhor Jesus também indicou a legitimidade da autoridade política diante de Pôncio Pilatos, governador da Judéia durante seu tempo. Jesus disse o seguinte: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. João capítulo 19, versículo 11. Então, perceba que Jesus legitimou a autoridade política de Pilatos, dizendo que o poder que ele exercia era porque havia recebido de Deus. E o Antigo Testamento também aponta nessa mesma direção, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 21, por exemplo, Daniel declara que Deus é quem remove reis e estabelece reis na terra.
Então, em terceiro lugar, considerando os princípios da soberania de Deus e da legalidade da autoridade política, o cristão deve defender a completa separação entre igreja e Estado, porque igreja e Estado constituem esferas diferentes e separadas. O Estado possui sua função e seu serviço diante de Deus e de toda a sociedade, bem como a igreja também exerce sua função e ocupa seu lugar, designado por Deus. O que significa que os papéis do Estado e da igreja jamais devem se misturar. O Estado nunca deve fazer aquilo que compete à igreja, e a igreja também não deve fazer aquilo que compete ao Estado. E aqui também cabe bem aquela observação: campanha política dentro da igreja não pode, além de ser crime eleitoral, a igreja não é um partido político, assim como um partido político também não é uma igreja. A igreja deve se limitar apenas a preparar seus membros a ter uma boa cosmovisão cristã, a identificar as plataformas políticas, as propostas de governo que não ferem os princípios da palavra de Deus. Então, considerando o bem-estar da população, seu país, o cristão possa tomar uma decisão e escolher um bom candidato de acordo com os princípios da palavra de Deus. Até porque o crente, como cidadão de seu país, ele deve se lembrar que seu papel numa eleição é eleger um representante do povo e não despachante de igreja. Ele não deve eleger uma pessoa, o político, pensando apenas que essa pessoa vai prover as liberações dos eventos de sua igreja, etc. Até porque este nem é o verdadeiro papel de um político. Infelizmente, o que tem de político cristão que a única coisa que sabem fazer é promover sessões solenes, para entregar algum título de honra a um líder religioso. E é claro que isso está errado. O político, ele é pago pelo povo, para representar os interesses do povo em geral, e não para ficar fazendo cerimônias e honras a líderes religiosos ou denominações. Porém, é sempre bom lembrar que, apesar da completa distinção entre igreja e Estado, o cristão deve manter em mente que Deus é a fonte de toda autoridade, tanto da igreja quanto do Estado. Por isso que a ética cristã, que se baseia na palavra de Deus, entende que a igreja relaciona-se com o Estado apenas na área da preservação da moralidade, e nesse sentido, não tipo de função profética a igreja serve de alerta que proclama o padrão moral exigido, a base em sua palavra. Como assim, a igreja deve lembrar todas as autoridades políticas que, um dia, elas terão de prestar contas diante de Deus, sobre a forma como agiram na dispensação da autoridade que receberam. E, com base então em todo esse conceito, nós podemos identificar alguns pontos importantes acerca de como o cristão deve enxergar a política. O primeiro ponto é que o cristão deve orar pelas autoridades constituídas, para que elas cumpram o papel para o qual foram chamadas. Quando as autoridades fazem corretamente o que delas se espera, o povo pode desfrutar de uma vida social mais equilibrada. Estou aqui, nós lemos na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2. O segundo é que o cristão deve ser um bom cidadão e se submeter às autoridades. Ele deve apoiar e se enquadrar aquelas leis que são justas, aquelas leis que são boas, que são coerentes, que não ferem os princípios da palavra de Deus. Além disso, o cristão também deve cumprir suas obrigações tributárias. Ele pode até discutir se a carga de impostos em seu país é justa ou não, mas, uma vez que essa carga é estabelecida, ele deve cumpri-la como um bom cidadão do seu país. O terceiro ponto é que o cristão deve se opor às autoridades quando elas promoverem leis contrárias à palavra de Deus. Então, quando o Estado proíbe aquilo que Deus exige ou exige aquilo que Deus proíbe, inevitavelmente, o cristão irá incorrer em desobediência civil. E a base que legitima essa desobediência é o entendimento de que a soberania do Estado não é absoluta, mas está abaixo da soberania de Deus. Ou seja, quando as leis do Estado estiverem em oposição às de Deus, então o cristão vai obedecer à lei de Deus e vai desobedecer à lei do Estado. E o último ponto é que o cristão pode, sim, participar das discussões políticas que se propõem a melhorar a vida em sociedade. Então, quando for o caso, desde que de forma ordeira e pacífica, não há problema de um cristão protestar contra uma ilegalidade política. E jamais o cristão é aconselhado a se omitir, a se calar, a não dar importância à vida em sociedade. Muito pelo contrário, o próprio Senhor Jesus advertiu que seus seguidores devem ser, o quê? Devem ser sal da terra e luz do mundo, e isto em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. Então, os crentes devem tomar parte na vida social, como agentes preservadores que refletem o padrão moral requerido por Deus, através de sua palavra. E, diante de tudo isso, de fato, nós podemos dizer que realmente é importantíssimo que os cristãos tenham uma visão correta e bíblica sobre a política.